O volume de carros elétricos no Brasil tem aumentado de 2 anos para cá. Uma das opções de entrada é o BYD Dolphin Mini. Ele traz um motor de 75 cavalos, uma proposta urbana. A gente passou uns dias com ele e agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de carro elétrico aqui na garagem, novamente. Esse é o 32º carro elétrico que a gente testa aqui no canal. Bom, o segmento de elétricos, ou o carro elétrico, como qualquer outro segmento, é um nicho de mercado que vem crescendo no Brasil. Como a gente sabe, minha opinião é muito clara nesse sentido, em todas as nossas matérias de veículos elétricos, desde o início, desde a primeira, eu sempre comentei que para mim o carro elétrico é um carro que você precisa necessariamente ter um carregador na sua casa ou no seu trabalho que você possa usar livremente, porque os eletropostos eles são realmente não só o quilowatt-hora mais caro, logicamente, para compensar o investimento, mas também a questão do tempo de espera, de filas, e com o aumento do número de veículos elétricos, a gente tem notado que essa é uma questão que vem se tornando não um problema, mas é uma característica do momento atual. E como a gente sabe também, não vai ter um aumento de eletropostos tão grande, exponencial, nos próximos anos para poder ter uma certa tranquilidade para abastecer. Então o ideal é você ter o carregador na sua casa ou no seu trabalho. Como eu sempre falo, o carro é proposta, basicamente todo carro é proposta. A gente fez uma brincadeira nas nossas redes sociais desse carro com a F100 de 7 litros, o Big Block. Logicamente, você não vai usar uma F100 todo dia, com esse trânsito que a gente tem aqui em São Paulo, e também, por outro lado, você não vai ter um único carro elétrico, porque é um carro que tem as suas limitações, especialmente o Dolphin Mini. Esse Dolphin Mini, na verdade, é curioso, porque, na verdade, a ideia original era o Seagull, né? Como a gente sabe, a BYD tem essa linha marítima, Sea, o Dolphin e o Seagull, que é o maior nome de todos para o menor carro. Aqui no Brasil, ele acabou pegando esse nome de Dolphin Mini e ele está sendo vendido dessa forma. E foi um acerto, eu acho que ficou melhor do que Seagull, porque se você for pensar, pronúncia e uma série de coisas pode afetar muito a venda de um carro. Agora você chama de Dolphin Mini, todo mundo já conhece. É um carro de entrada da marca chinesa, é um carro que tem um volume, 17 mil foram vendidos nos últimos meses. O Dolphin tradicional, as duas versões, soma pouco mais de 13 mil. Claro, é um carro mais barato, na casa de 115.800, com 4 lugares, com essa configuração. Mas também, por outro lado, tem que ser analisado o contexto de momento que a gente está vivendo e a sua necessidade. Isso é importantíssimo. Vou falar das características externas, depois vou mandar para falar exatamente da proposta do Dolphin Mini. 3,78 metros de comprimento, entre eixos de 2,50 metros. Essas são as medidas do Dolphin Mini. Um carrinho que tem uma lógica bacana, ele me agradou em alguns aspectos, em outros não, por isso que o que é muito legal é a gente poder falar sobre o carro, ficar alguns dias, que quando você fica alguns dias com um carro de teste, você acaba tendo uma impressão geral sobre tudo, não só sobre ponto positivo, mas também ponto negativo, isso acaba sendo importante. Falei dos elétricos, do segmento, da proposta toda e desse nicho de mercado, e o Mini, o Dolphin Mini, ele é um carro que exatamente ele está dentro dessa ideia de entrada. É um carro totalmente urbano. Belotti, pode andar na estrada? Claro, pode. Eu digo para a proposta. A proposta dele é ser um carro urbano, uma autonomia razoável para a cidade, 350 km, tamanho de bateria também, 38 kWh, uma capacidade de receber carga de 40 kWh, ou seja, ele está bem equalizado nesse ponto e nessa ideia dele. Primeira coisa aqui que a gente vê, eu acho esse carro bem acertadinho, essa cor preta caiu bem nele, Se puser até o BYD aqui, sabe, botar aquele de logo preto, fica diferente, Mas olha o detalhe da dianteira, então ele tem um diferencial estético em relação ao Dolphin convencional, não só essa questão das medidas, é um carro que cabe em todo lugar, por isso é um bom carro urbano. Limpador único, é uma coisa interessante isso aqui, esse limpador único. É uma coisa curiosa também, porque ele acaba deixando uma parte meio fora aqui, podia ser até um pouquinho maior, que o vidro é muito grande, A gente pega outros veículos com limpador único, Mercedes 190E, a Uno, por exemplo, era menor, era menor o vidro, era um pouco mais baixo. Esse aí, lógico, a área envidraçada limpa, a do motorista, que é a mais importante, é bem feito, mas tem essa questão. Mas limpador único é uma coisa que eu gosto, é uma ideia interessante. Já chegaremos lá atrás que não tem limpador. Uma outra questão desse carro, está aqui o bocal de carregamento, Então, nós temos
a opção, ó, isso é uma vantagem, cara, né? Logicamente, né, como um veículo elétrico convencional tem que ter, né? O que a gente viu que o híbrido, no caso do BYD Strong Plus, ele não traz essa opção do carregamento rápido, né? Aqui tem as duas opções, né, como todo elétrico, e aceita até 40 kWh. Então, para carregar 80% da bateria, você consegue ir bem rápido num carregador de 50, 60. Rodas de 16 polegadas. Esses pneus geraram uma certa questão assim que ele chegou ao mercado. Algumas pessoas tiveram problema, rasgou o pneu e tal. Essa medida, que é 15575/16, não tinha nenhum fabricante no Brasil, mas isso já está resolvido, já tem fabricante aqui no Brasil, então isso não é mais um problema, né? Ele usa baterias Blade também, assim como outros BYD, esses pneus Ling Long, mas tem outros fabricantes também, que muito se comenta sobre pneu de carro elétrico ser um pneu específico. Na verdade, o importante é você usar a especificação correta, você entende? Daí funciona bem. Então 17555/16, mas essa medida já tem aqui no Brasil, não é mais um problema. E por fim, o estilo, né, da parte traseira, eu acho que é aqui que ele fica bem diferente mesmo do Dolphin convencional. A gente tem aqui esse spoiler traseiro, mas não temos limpador traseiro. O limpador traseiro, você fala, um limpador traseiro, cara, isso aqui faz falta. Tem desembaçador, mas você pega, por exemplo, uma estrada com chuva, um trecho, Araraquara tinha muito, época de cana, o pessoal saía do canavial com os caminhões, ficava um monte de barro na estrada. Então chovia, você passava com o carro, ia sujando o vidro traseiro. Então uma coisa importante. E o desenho da traseira também, que é bem diferente, né? Uma coisa curiosa. Nós temos aí o entre-eixos 250, já vamos chegar lá dentro, e um porta-malas pequeno, 230 litros. 230 litros, para ter um pouco mais de espaço interno, sacrificou um pouco o porta-malas. Mas como eu falei, a propósito do carro é ser um carro compacto, né? Um carro urbano. Aqui nós temos adaptadores, estão para você ligar numa tomada comum, mas logicamente vai demorar mais. O ideal é ter um carregador de 6, por exemplo, na sua casa, 7. Né? Isso acaba sendo importante para poder conseguir um pouco mais de conforto nesse processo de carregamento. O detalhe das maçanetas, ó, podia ser aqui em cima até, mas colocaram aqui mesmo, ficou interessante. Uma coisa que eu gostei desse carro, a gente vai ver ali, foi o acabamento. Ele tem um acabamento bem simpático, sabe? Não é nada de outro mundo, mas a combinação de cinza com azul ficou muito harmônica, sabe? De modo geral. Bom, 2,50 de entre-eixos é pequeno, claro, tem a bateria aqui, você tem aquela grande questão de ficar com os joelhos semi-dobrados, né? Mas assim, essa versão de 4 passageiros, cara, sinceramente eu achei que essa versão combina bem. Você vê que até, ó, os joelhos até não ficam muito dobrados nesse caso. A plataforma dele é a mesma plataforma do Dolphin convencional, mas tem essa questão. Uma coisa interessante que eu comentei aqui é justamente o espaço interno. Tem 1,70, né? Então, para mim, para um percurso urbano tal, cara, é tranquilo, apesar de ser um espaço pequeno. Mas essa é a proposta do carro, né? Eu acho que, repetindo o que eu falei, carro é proposta, Renato Bellotti. Essa é a minha frase que eu falo sempre, né? Porque é o que importa quando você vai falar de um carro, é a proposta dele. A proposta desse carro é ser um carro urbano. Olha o detalhe aqui das costuras, enfim, eu achei o acabamento dele interessante. Os bancos elétricos, ó, o banco elétrico, aliás, do motorista, a BYD tem uns bancos interessantes, né? Do ponto de vista de acerto. Aqui a gente tem o detalhe do banco elétrico e deixa eu puxar um pouquinho aqui. O detalhe do banco elétrico, vou dar a partida. Precisa pisar, né? E nós temos aqui uma questão justamente sobre a ergonomia, que é uma coisa que até carros mais caros não tem. Ele tem ajuste da coluna de direção de altura e profundidade. Cara, isso aqui é uma coisa elogiável, porque tem carros até mais caros que não trazem isso. Todos os comandos aqui no volante, como outros modelos da marca, o painel também idêntico, né, com a telinha pequena, mostrando aqui a autonomia e a bateria, né, 76%. Temos aqui também essa tela menor, que também é giratória, como a BYD gosta. É uma tela que ela não tem Apple CarPlay Android Auto sem fio, só com fio, é uma questão também. A transmissão está bem aqui, bem otimizada, aqui no centro do painel.
Tem um comando de voz também, ó, tomada 12 volts, entrada USB, temos um carregador por indução aqui e também ali, ó, tem o porta-objetos. Aqui, meus amigos, isso é uma crítica realmente. Esse porta-garrafa, porta-copo, qualquer coisa, é muito grande. É muito grande. E não tem como você prender. Aliás, vale ressaltar que o melhor porta-copo do mercado, os melhores são da Jeep. E a Fiat usa também. Porque aqueles lá, eles têm, eu sempre falo, né? Você consegue prender, fixar a sua garrafa aqui. Então isso aqui é uma questão. E outra, porta-objeto das portas, não, o porta-objeto que tem aqui do lado, né, na lateral, você não consegue colocar uma garrafa, por exemplo. Então, essa é uma questão que fica fazendo barulho, você bota embaixo do banco, enfim, faz alguma coisa desse tipo. É o único senão, realmente, dessa parte interna. Mas de resto, o carro tem um acabamento ok nessa ideia de preço também. E aqui temos um motor elétrico com 75 cavalos, 13,8 kgfm de torque, ocupa um espaço bem aqui na frente do carro. E, na verdade, como a gente vai ver agora dirigindo, ele casa bem para a proposta urbana. Novamente, carro é proposta, meus amigos. Muito bem, pessoal. BYD Dolphin Mini. Olha só, comecei justamente andando por aqui, fazer um percurso diferente para falar de uma questão desse carro que é senso comum aí na imprensa, que é justamente a suspensão. O carro tem boas qualidades, que eu falei aqui do ajuste do volante e tal, mas a suspensão dele é uma suspensão mais... não só questão de ser uma suspensão um pouco mais molenga, a característica de alguns carros chineses, mas é uma suspensão realmente não adaptada para andar aqui. Essa rua aqui, Ouro Grosso, que é da Zona Norte, conhece, ela foi recapeada, né? Então ele vai bem. Mas vou pegar uma outra ali na frente, ó. 75 cavalos, né, torque instantâneo. A ideia desse carro, de modo geral, como um veículo urbano, funciona muito bem. Andei nas marginais, andei em ruas mais movimentadas, menos movimentadas. Então, assim, de modo geral, a dirigibilidade dele é boa. Volante bem direto, enfim. A suspensão, sim, tem essa questão de deixar a desejar no acerto. A gente tem curso de amortecedor, enfim, a gente percebe andando com o carro que ela bate um pouco em alguns lugares, ou seja, e às vezes a gente percebe também que ela é um pouco, digamos, um pouco mole demais para andar aqui. Essa é uma questão de carro chinês, eu acabei de citar. O pessoal tá fazendo um guincho aqui. Essa é uma questão de carro chinês que eu acabei citando, né? Mas que a BYD, em alguns carros, ela resolveu. Por exemplo, o Song Plus, que a gente andou recentemente, também tinha uma suspensão um pouco mais mole, muito mais voltada para conforto. E eles acabaram arrumando isso, né? A gente foi para Campo Jordão, subida de serra bem acertada. Mas aqui no Dolphin Mini é realmente uma questão que merece observação. Vamos virar aqui na Avenida Casa Verde. É uma questão que merece observação, porque você percebe que a suspensão ela tem umas limitações e ela acaba sendo um pouco desconfortável, no sentido assim, de ser mole demais, sabe? Assim, o balanço do carro em alguns momentos, ou quando você está numa marginal, numa velocidade um pouco maior, você nota que é uma coisa constante, sabe assim, né? A questão de você passar em algum buraco e tal, e ele balançar mais do que deveria, até pro tamanho do carro, né? Um carro de 3,78, você espera que, se ele tivesse uma suspensão um pouco mais rígida, a dirigibilidade ganharia bastante. Vamos lá, meu filho, Cabril. Mas, fora essa questão da suspensão, analisando ele como uma proposta, o cara contramão também, proposta de carro urbano, ele é bem acertado, viu? A BYD realmente, eu tenho certeza que ela vai calibrar essa questão da suspensão, porque os caras, eles conhecem o mercado e vão melhorar. É o único senão, digamos, desse carro. Porque o restante, a autonomia, a ideia de autonomia dele é boa, novamente, para o uso urbano e para essa proposta urbana. E o carro tem uma dirigibilidade boa, de modo geral. 75 cavalos atendem bem para a ideia de andar na cidade e tal. Você pode pegar uma estrada, claro, a máxima é 130, dá para andar nos limites aí máximos das principais rodovias também. Mas o foco principal é urbano. Eu falo isso muito de proposta porque eu acho que isso é fundamental quando você vai analisar um carro novo, sabe assim? Primeiro, a desvalorização, o pessoal comenta muito. Sim,
O elétrico tem desvalorizado bastante, sim. Mas a questão toda, cara, eu falo isso, você comprar um carro elétrico, o ideal, eu, particularmente, esperaria um certo período de tempo, 5 anos, por exemplo, porque daí você vê como o mercado reagiu, como as baterias, como o serviço da marca tem trabalhado, sabe? Muita gente gosta de novidade, a gente sabe, mas eu acho que é até legal esperar um pouco para ver como o mercado vai reagir. E essa questão, enfim, de eventualmente valorização, desvalorização, né? Ou seja, como o mercado vai reagir. Mas de modo geral, olha o limpador único aí trabalhando. De modo geral, é um carro que, dentro da proposta dele, cara, eu achei ele muito bom, realmente. Muito bom para andar, de modo geral. Tem esse senão da suspensão que eu comentei. Mas é um carro que agrada nos percursos urbanos. Fora que cabe em qualquer lugar, enfim. É um carro que tem essa vantagem. Tem esses detalhezinhos aí do porta-garrafa, que não cabe e tal, né? Coisa também, não sei se vai ser ajustado ou não, mas é uma questão. Mas fora isso, em termos de usabilidade, né? O assoalho traseiro é plano. Para 4 pessoas, cara, vai razoável. O de 5 pessoas, claro, o cara que usa para aplicativo e tal, o de 5, ele vai comprar o de 5 lugares, tá tendo feira hoje aqui. Mas o de 4 lugares eu acho que é o mais adequado para o tamanho do carro. De qualquer forma, eu acho que assim, principalmente quando a gente analisa faixa de preço, né? A gente tem, por exemplo, um carro que eu não tenho visto muito, que é o iCar. Eu até quero andar nele, o Caoa Chery, mas o iCar é um carro que já saiu até desse segmento. Eu acho que a BYD teve uma visão de mercado muito bem acertada, sabe? Muito boa, assim, para falar, pô, olha só que interessante. É um carro com um custo mais baixo, dentro de opções de elétrico, e um carro que atende bem, novamente, aquela ideia. Movimento urbano, carregador na sua casa ou no trabalho, porque daí dá para ter tranquilo, né? Dá para você ter o carro tranquilo. E as outras questões que eu comentei, desvalorização e tal, o tempo vai dizer, e o tempo vai mostrar o mercado. Nada como o tempo. Então, na dúvida, aguarda um tempo para comprar. Mas uma opção interessante, como o primeiro elétrico, né? Eu acho que dentro dessa ideia de uso urbano, ele pode ser um carro aí interessante para quem está procurando, né? Eu quero ainda fazer uma matéria com alguém. Se você tiver um elétrico de aplicativo, um D1 e tal, vamos gravar uma matéria que eu quero falar sobre o uso do elétrico como um carro de aplicativo, porque a gente tá vendo muito, né? E tem aumentado muito isso aí também. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E a gente se vê. Essa Kombi também tá parada. Tem um Fusca azul. Tá lá atrás. Umas coisas curiosas, né, que a gente vai vendo na rua. Mas ela é ágil e tal. Mas tem essa questão, virou mais rápido a curva, canta pneu e tal. É o único senão, mas eu acho que a BYD deve resolver isso aí, viu? É isso aí, pessoal. Grande abraço. E se tiver um D1, manda mensagem aí pra gente gravar uma matéria. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.